Fala galera, professor Felipe Rosal. Gente, estou aqui para poder complementar a nossa aula de hoje com relação às funções orgânicas oxigenadas álcool e fenol. Neste momento eu quero falar para vocês, reforçar a ideia em que consiste o efeito indutivo de um componente que vai estar na estrutura de um composto orgânico. Esse efeito indutivo está mais relacionado à capacidade de ionização de um componente ácido. Beleza? Então, aos poucos, a gente vai captando essas informações. Por que eu acho ideal nós termos essas informações agora? Porque lá no final do ano, a gente vai trabalhar o conteúdo de reações orgânicas. Então, quanto mais rápido nós tivermos contato com alguns termos, menos dificuldade nós teremos lá na frente. E esse contexto do efeito indutivo, ele é um contexto que vai facilitar muito a nossa vida quando nós formos trabalhar o conteúdo de reações orgânicas. Então, por que não trabalhar agora quando a gente fala de acidez e basicidade dos compostos, beleza? Então, a gente está antecipando alguns termos para poder complementar o nosso conteúdo e facilitar a nossa vida quando formos trabalhar reações orgânicas, ok? Então, lembre-se, quando a gente falou em efeito indutivo, nós estávamos mencionando que esse efeito indutivo, ele poderia ser um efeito indutivo positivo ou um efeito indutivo negativo. Professor, o que é um efeito indutivo? Efeito indutivo nada mais é do que o trânsito de elétrons que ocorrem em uma cadeia carbônica, geralmente ela saturada, em decorrência de um componente que é muito ou pouco eletronegativo que vai estar na cadeia carbônica. Vamos supor que nós temos um álcool. A gente sabe que os álcools, eles são ácidos. Apesar de muito pouco ácidos, são considerados ácidos. Só que eu posso potencializar o efeito deste álcool como um composto ácido. E como é que eu posso potencializar o seu efeito como um componente ácido? Acrescentando à estrutura daquele álcool um átomo que seja extremamente eletronegativo, promovendo o que se chama efeito indutivo retirador de elétrons ou efeito indutivo negativo. Então, toda vez que eu tiver um átomo que tenha uma elevada eletronegatividade participando da cadeia carbônica de um composto que tenha tendências ácidas, eu estou promovendo o que se chama de efeito retirador de elétrons, consequentemente estou facilitando e favorecendo a acidez daquele composto. E você vai entender isso melhor. Por quê? Porque quando eu acrescento esse átomo eletronegativo, ele está aumentando a tensão que existe entre oxigênio e hidrogênio. Está deixando aquela ligação oxigênio e hidrogênio mais instável. Se eles estão mais instáveis, eu estou aumentando a facilidade com que o hidrogênio das hidroxilas se desprendem para poder formar uma solução ácida. Então, quanto maior o efeito indutivo ou o efeito indutivo negativo, mais ácida vai ser a espécie química, ok? Por quê? Porque ele aumenta a polaridade da ligação OH, ele facilita a saída do próton H+, para a solução, que é quem torna a solução mais ácida. Ele aumenta a afinidade eletrônica do oxigênio, facilitando essa saída do próton H+. E quem são esses átomos que são considerados extremamente eletronegativos e que facilitam essa saída do hidrogênio, esse desprendimento do hidrogênio do oxigênio presente na hidroxila, por exemplo, em um fenol, por exemplo, em um álcool ou em um ácido carboxílico? Quem facilita esse desprendimento são átomos que pertencem principalmente à família ou grupo 7A, dos halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo, assim como o oxigênio, que é um elemento da família 6A, beleza? Então, observe nessa estrutura que nós temos aí, ó, que nós temos um ROH. Em que consiste o R? O R nada mais é do que uma cadeia alquílica, é um grupo alquila, é um grupo que é formado somente por carbono e hidrogênio. Vamos supor que eu tenha 4 carbonos, que eu tenha o butanol. O butanol, ele é um álcool, e a gente viu nas nossas aulas de álcool que o álcool ele é um componente ácido, tem uma acidez baixa, mas é ácido.
Eu posso potencializar a acidez deste álcool? Posso. Como é que eu posso potencializar a acidez deste álcool? Inserindo a estrutura do álcool algum elemento que seja extremamente eletronegativo. Por que esse elemento que é extremamente eletronegativo vai aumentar a acidez do meu ácido? Porque vamos supor que eu esteja adicionando este elemento eletronegativo na extremidade oposta à extremidade da hidroxila. Então, este elemento eletronegativo, pelo fato de ser eletronegativo, ele atrai os elétrons que estão participando da ligação oxigênio-hidrogênio. Ele atrai para si esses elétrons. Então, ele puxa os elétrons da ligação OH, tornando aquela ligação mais fraca e, consequentemente, facilitando a saída do hidrogênio daquele composto, tornando a solução ácida. Professor, e se eu adicionar um segundo cloro? Aí você vai estar aumentando ainda mais o efeito indutivo negativo daquela reação, porque você vai estar puxando os elétrons com mais força ainda, tornando a cadeia carbônica negativa e a extremidade que contém oxigênio e hidrogênio positivos. E isso promove uma repulsão, quebrando essas ligações. Do mesmo jeito vai funcionar com os fenóis, do mesmo jeito vai funcionar com os ácidos, beleza? Só que nos fenóis nós temos o efeito chamado de mesomérico, né, gente? É um efeito que está relacionado à ressonância, mas ele é bem parecido com o efeito indutivo. A ideia é muito parecida, ok? Só que nós também temos o que se chama de efeito indutivo positivo. E a gente vai já ver isso daí, ó. Observe essas 5 estruturas que estão aí. Isso daí a gente já viu. Perceba que o primeiro composto, da esquerda para a direita, ele só tem carbono e hidrogênio. Obviamente, ele tem a carboxila, aí só são ácidos carboxílicos. E à medida em que eu vou me deslocando da esquerda para a direita, eu estou aumentando a acidez do composto. Por que eu estou aumentando a acidez do composto? No primeiro composto, veja que eu só tenho oxigênios, hidrogênios e carbonos. Eu não tenho nenhum outro átomo ligado à minha cadeia carbônica que seja diferente de hidrogênio. Já no segundo composto, não. Eu tenho o iodo. E veja que o iodo ele já faz parte do grupo de elementos que são extremamente eletronegativos. Então, o iodozinho que está ali, ó, esse iodo que está aí, ele vai puxar os elétrons da ligação oxigênio e hidrogênio, enfraquecendo essa ligação. Se ele está enfraquecendo essa ligação, ele está tornando a acidez daquele componente maior. Por quê? Porque ele está facilitando a liberação desse hidrogênio. Perfeito? E se eu substituir o hidrogênio e colocar o bromo? O bromo ele é mais eletronegativo do que o iodo. Então, ele vai estar exercendo um efeito indutivo mais forte do que o iodo. Consequentemente, ele vai puxar os elétrons que estão ali com o oxigênio com mais força ainda, ele está atraindo os elétrons que estão com oxigênio. E quando ele puxa os elétrons do oxigênio para si, o oxigênio fica com deficiência em elétrons, consequentemente ele fica positivo. Se ele é positivo e o hidrogênio também é positivo, consequentemente eu tenho uma repulsão e isso faz com que o hidrogênio seja liberado mais facilmente. Então, à medida em que eu acrescento átomos que são extremamente eletronegativos à minha cadeia carbônica, eu facilito o desprendimento do hidrogênio que faz parte da carboxila, ok? Então, é por este motivo que quando eu tenho o flúor, que é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, presente nesses exemplos, ele é o componente que torna o efeito do ácido mais potente. Por quê? Porque ele é muito eletronegativo, muito mesmo. Ele tem uma atração muito grande por elétrons. Então, ele puxa os elétrons que estão ali entre oxigênio e hidrogênio, ele gera um caos entre a ligação oxigênio e hidrogênio. Por quê? Porque o oxigênio ele fica com um caráter positivo. O hidrogênio já é positivo naturalmente. Se eu tenho duas estruturas positivas próximas, consequentemente eu tenho uma repulsão. E isso faz com que o hidrogênio da carboxila fique cada vez mais disponível para a solução, tornando a solução mais ácida, ok? Existem componentes que têm um efeito contrário. Existem substâncias que têm o que se chama de efeito indutivo positivo.
São componentes que, ao invés de puxar os elétrons para si, eles fazem empurrar os elétrons no sentido da ligação oxigênio-hidrogênio. E quando eles fazem isso, eles tornam o oxigênio mais negativo e isso aumenta ainda mais a atração pelo hidrogênio que já é positivo. Beleza? Então, neste caso, no chamado efeito indutivo positivo ou doador de elétrons, por que ele é positivo? Porque ele está deixando a cadeia carbônica positiva, mas a extremidade que contém as hidroxilas está ficando mais negativa, porque eles estão doando os seus elétrons, estão fazendo com que os seus elétrons agora participem diretamente da ligação oxigênio-hidrogênio. E quando ocorre esse efeito indutivo positivo ou doador de elétrons, eu estou fortificando a ligação oxigênio-hidrogênio. E quando eu fortifico essa ligação oxigênio-hidrogênio, eles ficam menos disponíveis à ionização, ficam menos disponíveis à liberação, ok? Então, eu vou estar diminuindo a polaridade da ligação, dificultando a saída do próton H+, ok? E isso tudo vai desfavorecer a acidez do componente químico. Diminui a eletronegatividade do oxigênio, dificultando a saída do próton H+, perfeito? E quem é que faz esse papel, gente? Geralmente quem faz esse papel são componentes alquílicos, são componentes que são formados apenas por hidrogênio e carbono. Tá aí, ó, hidrogênio, metil, etil, propil e por aí vai. São componentes que acentuam o efeito indutivo positivo, mas eles diminuem a acidez do composto. Por que eles diminuem a acidez do composto? Porque eles tornam a ligação oxigênio-hidrogênio mais intensa, mais forte e fica mais difícil do hidrogênio se desprender da molécula, ok? Por exemplo, observe nessa estrutura, ó, você tem 4 ácidos. E veja que da esquerda para a direita eu estou diminuindo a acidez. E essa diminuição da acidez se dá em decorrência do aumento do grupo hidrogênio e carbono que nós temos na cadeia. Beleza? No ácido metanóico nós só temos um carbono. Se nós só temos um carbono, ele vai ser bem mais ácido do que o ácido etanóico. O ácido etanóico ele já tem 2 carbonos. Nós já acrescentamos um grupo CH3 na estrutura. E quando a gente acrescenta esse grupo CH3, ele gera um efeito indutivo positivo. Ele estimula a ligação entre oxigênio e hidrogênio da carboxila. E isso faz com que eles estejam mais fortemente unidos, dificultando a ionização do hidrogênio. Vou aumentar novamente no caso do ácido propanóico. No caso do ácido propanóico, eu estou aumentando mais uma vez o número de hidrogênios e carbonos, consequentemente potencializando ainda mais o efeito indutivo positivo ou doador de elétrons. Mais uma vez, aumentando a interação entre oxigênio e hidrogênio, dificultando a sua disponibilidade, consequentemente diminuindo a sua acidez. Beleza? E isso também vai servir para o outro ácido que nós temos no final da nossa setazinha crescente de diminuição, na verdade, de acidez. Ok? Então, vamos lá. Observa, ó. Exercício. Para que nós possamos fixar essa ideia, olha o que é que a gente tem que ter em mãos. O ácido tricloracético é uma substância aquosa com grande poder cauterizante e muito utilizado no tratamento de feridas, em doenças de pele, calos, verrugas, entre outros males. Seu caráter ácido é maior que o do ácido acético. Essa diferença pode ser explicada pelo... Professor, nós ainda não vimos ácido. Fato, ainda não vimos ácido. A gente vai ver na próxima segunda-feira ácidos, aldeídos, beleza? Mas é bom a gente ter essa ideia sobre ácidos agora, porque quando a gente for falar sobre ácidos, a gente já vai estar sabendo o que é efeito indutivo e o que esses efeitos indutivos causam dentro de uma estrutura. Aí eu pergunto para você, quem é o ácido acético? O ácido acético é esse cara aí, ó, é o ácido etanóico, é um ácido carboxílico que só tem 2 carbonos. Já no caso do ácido tricloroacético, ele tem uma estrutura que também só tem 2 carbonos. Mas, diferente do ácido acético, ele tem 3 átomos de cloro. Olha aí, ó,
3 átomos de cloro. Imagina a atração que esses 3 átomos de cloro estão exercendo sobre os elétrons que estão participando da ligação oxigênio e hidrogênio. Imagina essa atração. Se só um já exerce uma atração gigantesca, imagine 3. Então, quando eu comparo o ácido acético com o ácido tricloracético, nós temos no ácido tricloracético 3 átomos que são extremamente eletronegativos. São 3 átomos que geram um efeito indutivo negativo ou efeito indutivo retirador de elétrons. Eles retiram os elétrons que estão participando da ligação oxigênio e hidrogênio. E quando eles retiram, puxando esses elétrons para si, eles aumentam a tensão entre oxigênio e hidrogênio, facilitando a liberação desse hidrogênio ionizável, tornando o ácido tricloracético mais ácido do que o próprio ácido acético. Beleza? Então, na letra A, ele diz o seguinte: elevado grau de ionização do H+ no ácido acético, que disponibiliza mais esse íon para a solução. Professor, o que é grau de ionização? Grau de ionização é o grau que vai mensurar a força de um ácido. Provavelmente você já deve ter visto em química inorgânica, em química geral, e a gente vai falar sobre isso em acidez dos ácidos mais na frente, que esse grau de ionização ele pode variar de 0 a 5%. Toda vez que você tiver uma variação de 0 a 5%, esses ácidos serão considerados fracos. Entre 5% e 50% serão ácidos moderados, acima de 50% são ácidos fortes. É a quantidade de H+ que está disponível na solução. Então, neste caso, o grau de ionização do ácido tricloracético é maior do que o grau de ionização do ácido acético normal. Beleza? Portanto, eu tenho mais H+ na solução do ácido tricloracético do que no ácido etanóico. Letra B. O valor da constante ácida do ácido acético ser maior do que a constante ácida do ácido tricloracético. Gente, a constante de ionização ácida, ela relaciona a concentração de H+ numa solução. Lembre-se, quanto maior a constante ácida, mais H+ eu terei disponível na solução e mais ácida vai ser a solução. Lembra do pKa? pKa é menos log de Ka. Quanto maior o Ka, mais ácida vai ser a substância e menor vai ser o seu pKa. Tranquilo? Então, ele está dizendo na letra B, valor da constante ácida Ka do ácido acético ser maior do que a constante ácida do ácido tricloracético? Não. Se isso fosse verdade, eu estaria afirmando que o ácido tricloracético é um ácido mais fraco do que o acético, e não é. Efeito que os átomos de cloro exercem na estrutura do ácido tricloracético. Isso é verdade, né? Então, este efeito indutivo negativo gera uma tensão nas ligações oxigênio e hidrogênio da carboxila, facilitando a ionização do hidrogênio presente na carboxila. A alternativa correta, letra C. Número de átomos de cloro na estrutura do ácido tricloracético que fixa melhor o hidrogênio ionizável. Mentira, gente. Ele não fixa melhor. Ele faz aumentar a tensão e facilita a liberação desse hidrogênio. Alternativa correta, letra C. Beleza? A nossa última função da aula de hoje é a função éter. É bem simples identificar a função éter, gente. Bem simples mesmo. Grupo funcional da função éter é quando você tem oxigênio e esse oxigênio ele encontra-se ligado a 2 grupos alquílicos, ou seja, você tem oxigênio ligado a átomos de carbono. Olha a estrutura desse componente, ó. Você tem o oxigênio, de um lado você tem um grupo metil, do outro lado você tem um novo grupo metil. Se você tem oxigênio entre carbonos, você tem a presença da função éter neste componente, beleza? Quais são as características dos éteres, gente? São características que são simples e fáceis de se perceber. Veja que os éteres, eles são substâncias que são extremamente voláteis. O que são substâncias voláteis? São substâncias que evaporam facilmente. E toda substância que evapora facilmente apresenta forças intermoleculares fracas. Por que a água não evapora tão facilmente? Porque as forças intermoleculares que existem entre as moléculas de água é do tipo ligação de hidrogênio.
Já na composição da estrutura dos éteres, as forças intermoleculares que os mantêm unidos é uma força do tipo dipolo-dipolo. São interações mais fortes do que a dipolo induzido, mas são mais fracas do que as ligações de hidrogênio. É por esse motivo que os éteres são voláteis, beleza? Então, eles não realizam ligações de hidrogênio. Outra característica, eles apresentam baixos pontos de fusão e ebulição exatamente pelo fato de terem forças intermoleculares fracas, beleza? Mas, obviamente, quanto maior a sua cadeia carbônica, o seu peso molecular, maior vai ser o seu ponto de ebulição e fusão. Tá aí, ó. Quanto maior o peso molecular, portanto, maior o número de carbonos e hidrogênios, maior vai ser o seu ponto de ebulição. São muito pouco solúveis em água, mas são solúveis, mas são muito pouco solúveis. E por que são pouco solúveis? Porque esses componentes são levemente polares. Se são levemente polares, eles apresentam uma considerável apolaridade. E para ele se dissolver em água, ele precisa ser semelhante à água. E a água tem como característica ser polar. Semelhante, dissolve semelhante. Se eu estou dizendo que os éteres têm baixa polaridade e a água tem elevada polaridade, esses caras serão pouco solúveis um no outro, beleza? Mais à frente, se nós formos comparar os pontos de ebulição de um éter, de um hidrocarboneto e de um álcool que apresentem massas molares semelhantes, os que terão pontos de ebulição mais baixos são os hidrocarbonetos, porque são componentes apolares e compostos apolares unem-se por ligação do tipo dipolo induzido, que é uma ligação fraca. Os éteres são compostos que são pouco polares, mas se unem por dipolo-dipolo, que são mais fortes do que dipolo induzido. Daí eu tenho um ponto de ebulição dos éteres maiores do que os pontos de ebulição de um hidrocarboneto, mas são menores do que o de um álcool. Por quê? Porque os álcools realizam ligações de hidrogênio. Essas ligações de hidrogênio são mais intensas, são mais fortes. Então, se eu tenho um álcool, um éter e um hidrocarboneto que apresentem massas molares semelhantes, quem tem o menor ponto de ebulição é o hidrocarboneto. Quem tem o maior ponto de ebulição é o álcool, por conta das forças intermoleculares que cada um pode realizar. Beleza? Aí eu lembro a vocês sobre pressão máxima de vapor. Pressão máxima de vapor é um componente, é um conteúdo que está presente lá na físico-química em propriedades coligativas. Vamos supor que você tem dois sistemas que estão aí na nossa tela. Ó. Um sistema ele é formado por água e um sistema ele é formado por éter. A gente sabe que o éter ele evapora bem mais facilmente do que a água. Se eu mantenho os dois sistemas à mesma temperatura de 20 graus Celsius, como está expresso na imagem, em qual dos dois eu vou ter mais vapor formado? Eu vou ter mais vapor formado naquele que é mais volátil, que no caso vai ser quem? O éter. Então, a pressão dentro do sistema vai ser maior no sistema que é formado pelo éter, pelo fato dele ser mais volátil. E isso é que é chamado de pressão máxima de vapor. É a pressão exercida por um vapor sobre o seu líquido quando as fases líquido e vapor encontram-se em equilíbrio dinâmico. Ok? Olha aí, ó. Para poder constatar, temos aí dois sistemas abertos. Sistema água e sistema éter. Após um certo tempo, a quantidade de água é praticamente a mesma. A do éter, ó, diminuiu foi muito, por quê? Porque ele é muito volátil, ele evaporou muito facilmente, beleza, gente? E nomenclatura de éteres também é bem tranquilo. Você tem a nomenclatura oficial ou da IUPAC e você tem a nomenclatura usual. Na nomenclatura oficial da IUPAC, nós temos que obedecer a regra do prefixo do radical menor, acompanhado da palavra ox, mais o hidrocarboneto maior. No primeiro composto que nós temos aí, ó, nós temos ao lado do oxigênio uma estrutura que só tem um carbono e uma outra estrutura que tem dois carbonos. A estrutura que tem um carbono, ele recebe o prefixo met, beleza? Se ele precisa ser acompanhado do termo ox, então fica metox. E qual é a estrutura maior? A estrutura maior é a que contém dois carbonos. Então eu represento nomenclaturalmente o nome do hidrocarboneto, que vai ser
etano, portanto fica metoxetano. Já na nomenclatura usual ele seria éter, mais o nome do radical menor, metil, mais o prefixo do radical maior com a terminação ico. Então fica éter-metil etílico. Olha o composto de baixo. Qual é a parte menor? É o metil. Então eu tenho que complementar com a terminação ox. Fica metox. A outra estrutura que contém hidrogênio e carbono apresenta 4 carbonos. Portanto, fica but. Se tem uma ligação dupla, em, se é um hidrocarboneto, O. Metoxibuteno ou éter metilbutílico. Beleza, galera? Gente, finalizamos essa nossa primeira parte de funções oxigenadas. Eu sei que aparentemente possa soar estranho essa quantidade de informações que nós estamos tendo, e eu realmente priorizei destrinchar, dissecar todas as funções orgânicas. Se eu falasse somente de grupos funcionais e nomenclatura, faria nenhuma diferença para você. Então eu resolvi aprofundar para que nós possamos ganhar tempo lá em reações orgânicas, que é um conteúdo que é bem mais detalhado. Então tudo relacionado à oxidação, à redução, a gente vai falar novamente. Estamos seguindo a linearidade do nosso conteúdo normal, beleza, gente? Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até próxima segunda-feira. Valeu!